Deus seja louvado. Vamos estar fazendo a leitura da palavra de Deus. Aqui não tem teologia, aqui não tem palavra enlatada, mas tem a essência da palavra de Deus. No livro de Jefité, no livro de... Deus seja louvado. Vamos estar lendo a palavra revelada no livro de Jefité, no capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 32. E essa palavra ela possa refletir na vida dos grupos, das pessoas que se encontra desprezado pela sociedade, desprezado pelas pessoas que muitas das vezes o rejeitam. Livro de Juízes, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 32. Jefité livra os israelitas. Então Jefité, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gera a Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, sendo filhos desta mulher já grandes. Pediram a Jefité, ele disse: Pai, por que és filho de outra mulher? Então Jefité fugiu diante dele, de seus irmãos, e habitou na terra de Nobe. E homens levianos se ajuntaram com Jefité e saíram com ele. E aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E aconteceu, pois, que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciões de Gileade buscar Jefité da terra de Nobe. E disseram a Jefité: Vem, esse nós por cabeça para que combatamos contra os amonitas. Jefité faz prova com Deus em favor do povo de Israel. O verso 32 da palavra de Deus, para nós não tomar muito tempo, o verso 32, Jefité fez uma prova com Deus. Verso 32 do capítulo 11. Assim Jefité passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor o deu na sua mão. E então o Espírito do Senhor veio a Jefité e atravessou a ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispa, a Gileade de Mispa. A Gileade passou. E Jefité fez um voto ao Senhor, e disse: Totalmente se deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que, saindo da porta de minha casa, me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon, em paz isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. E assim Jefité passou aos filhos de Amon combater contra eles, e o Senhor o deu à sua mão, e o feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades até Abel Quereamim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante do Senhor. Amém. A palavra de Deus, ela tem o seu sobrenatural. E como assim está escrito neste livro, no capítulo 11, do livro de Jefité, do livro de Juízes, Jefité, ele era um homem que pelo seu povo, pela sua descendência, ele foi desprezado, ele foi magoado,
ele foi injuriado pelo seu pai e pela a sua mãe, até que então, mesmo ela sendo uma mulher que muitos não davam valor, mas ele foi gerado de um casal, foi gerado de uma descendência. Sabe, esta descendência que muitos o davam por desvalorizada, como existe hoje nos tempos em que estamos vivendo, no século 21. Hoje, o ser humano ele é olhado pela sua intelectualidade, pelo dinheiro que tem, pela fama que tem, pela sabedoria que tem. Mas o sábio Salomão, ele disse assim, que o excesso de sabedoria é transgressão. Então teologia não salva ninguém, PhD não salva ninguém, anel de PhD não salva ninguém. Jefité não tinha isso. Muito pelo contrário, o currículo de Jefité é que ele era filho de uma mulher que era desprezada. A prostituição naquele tempo era alagado. Hoje não, graças a Deus, Deus perdoou o pecado de Maria Madalena, Jesus Cristo perdoou os pecados de Maria Madalena e fez daquela mulher uma mulher fiel ao Senhor. E ela está na fileira dos salvos, esperando para o grande julgamento do trono branco e esperando para a ressurreição dos mortos. Então, naquele tempo, uma mulher que ela tinha filho avulso, ou seja, filho além que não seria da sua descendência, ela já era considerada uma mulher prostituta. Então hoje, por essa palavra, mesmo dentro das denominações, das descendências que se diz Israel, encontra pessoas que estão ali dentro, até mesmo desprezado porque não é filho de fulano, não é filho de ciclano, não é filho de pastor, e muitas das vezes é desprezado aquele jovem. E aí, a palavra de Deus diz que Jefité foi para a terra de Nod, e na terra de Nod ele se ajuntou com pessoas que também eram pior do que ele. Então hoje nas igrejas, muitas das vezes, trazendo essa palavra, Deus seja louvado, esta palavra, que muitas das vezes a pessoa é desprezado, e ainda que ele tem a chamada de Deus, ele vence, porque mesmo que ele esteja no meio de pessoas que às vezes não tem um vínculo social que o leva a ser um doutor, ou mesmo um vínculo social que não é financeiro, não é poder aquisitivo. Hoje nós vemos que aquilo que se diz religião, ela está voltada para o meio aquisitivo e despreza uma pessoa que é deserdada pela sociedade. E não sabe eles que aquela pessoa possa voltar cheio do poder de Deus e fazer a diferença, como Jefité fez, para aquele povo na terra de Gileade. O filho pródigo voltou e foi a diferença. O filho mais velho, ele disse assim: pai, para mim o senhor nunca matou um cevado, mas aí esse aí foi embora, gastou a sua fazenda, gastou o seu dinheiro, desprezado, gastou o seu dinheiro, gastou tudo que tinha, e voltou e o senhor vai fazer um cevado para ele. Muitas das vezes, o homem entende as mudanças da terra, as transições da terra, mas ele não entende o provar de Deus, ele não entende o trabalhar de Deus. A Bíblia nos diz, em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 33, que Deus não é Deus de confusão, mas um Deus de paz nas igrejas dos santos. Eu creio que a cabeça dos Gileade ficaram confusa quando eles mandaram Jefité embora. E hoje nas igrejas, quantos que estão indo embora? Porque são desprezados dentro dos templos, feitos por mão de homem. Dentro das igrejas, são desprezados, a sua família é descriminalizada, a sua família é desprezada. E muitos que ainda têm uma estrutura, ele permanece esperando o Senhor. Mas muitos que não têm uma estrutura, a família é desfacelada. O pai e a mãe se separam. Os filhos vão para um lado, vão para o outro. Aí depois diz, não, Deus castigou aquela pessoa. Deus não castigou Jefité. Deus não castigou o filho pródigo. Simplesmente, o filho pródigo foi na graça, no Novo Testamento. Mas Jefité foi no Velho Testamento e foi um grande juiz, foi um grande homem de Deus que honrou um governo, um juiz naquele tempo, seria um legislador no dia de hoje, seria um político no dia de hoje. Jefité foi uma pessoa do bem, uma pessoa boa. Então, quando a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33, na palavra de Deus, não há confusão, a confusão há na cabeça do homem.
A confusão há na cabeça dos impérios, das pessoas que se dizem líderes de alguma coisa. Muitas das vezes hoje, independente de A ou B, as denominações que são fundadas, elas são fundadas com o objetivo de poder aquisitivo, não de tirar um morador de rua da rua, não de tirar um drogado, uma prostituta, não salvar aquele drogado. Simplesmente eles olham para a sociedade, a sociedade alta, a sociedade rica, a sociedade que muitas das vezes nós não podemos olhar só para o advogado, o doutor, o filantrópico ou aquele governador, não. Nós temos que olhar para as pessoas que são simples, as pessoas que estão muitas das vezes jogada na sarjeta. E por essa palavra que Deus possa abrir a sua mente, que Jefité, ele foi para a terra de Nod, e depois quando Israel estava sofrendo, estava sendo perseguido pelos amonitas, o homem que eles desprezaram fez voto a Deus, e o Senhor ouviu o voto de Jefité, ele deu a própria filha em favor do povo de Israel. Olha aí, meus queridos, meus prezados irmãos, por gentileza, analisa a sociedade, analisa esta palavra. Eu não estou lançando uma religião, eu não estou lançando um dogma religioso, simplesmente eu estou lançando aquilo que está escrito na palavra de Deus, aquilo que está escrito no livro santo de Deus. Hoje, a palavra de Deus, ela vem para nos dar refúgio, para a prostituta, para o drogado, a pessoa que está no mundo das drogas, para que ele saia. Hoje, a palavra de Deus, ela é amor, ela é carisma, ela é paz, ela é confiança. E muitos a têm ela como um desprezo. Ah, não, despreza aquele lá porque ele é isso, despreza aquela lá porque ela é uma prostituta, despreza aquele lá porque ele é um viciado em drogas, despreza aquele lá porque ele é um alcoólatra. Jefité não era nada disso. O filho pródigo também não era nada disso. Ele era simplesmente, o filho pródigo era um sonhador. Jefité, ele era um homem que tinha o poder da libertação, mas dado por Deus. Então que Deus possa falar melhor no seu coração. E medita nessa palavra. Porque Deus tem um plano na vida da sociedade, seja ele advogado, seja ele juiz, seja ele promotor, seja ele governador, seja ele de qual raça que ele seja ele uma pessoa desprezada pela sociedade. Quando a gente vê um desprezo no mundo, isso é natural, mas quando nós vemos o desprezo dentro da própria denominação que se diz religiosa. Então que Deus é esse que você está servindo, que despreza uma pessoa, que despreza despreza o drogado, despreza a pessoa que muitos é desclassificado pela sociedade, despreza aquele que está jogado, o morador de rua, despreza aquele que não tem o que comer, o pobre, a viúva, o órfão, aquele que está sobre um presídio, aquela mulher que está num presídio feminino. Então eu quero, quantos pais estão chorando, quantos pais que é juiz, é advogado e tem seu filho que está desprezado, está lá dentro, vamos comparar assim numa analogia, que a terra de Nod é o presídio, é uma fundação casa, vamos dizer assim, ou mesmo, vamos mudar o conceito, ou para uma pessoa que está formando em direito, em advocacia, a terra de Nod possa ser uma faculdade, e lá dentro da faculdade ela conhece aquilo que não presta. Às vezes a terra de Nod possa ser, muitas das vezes, dentro de uma festança, dentro de uma festa rave, e lá ele se perde. E quando ele chega na igreja com o coração quebrado, todo esmiuçado, todo torto, as pessoas desprezam. Mas por essa palavra, você pode dar um glória a Deus, e você pode também, quando chegar uma pessoa dessa perto de você, reflita o que você quer, reflita o que é uma alma, reflita o que é ganhar uma alma. E só assim o Senhor vai ver as orações de muitos, vai salvar as almas e vai povoar o céu. Então guarda essa história de Jefité, guarda a história do filho pródigo e deixa de ser uma pessoa que não tem amor. Coríntios 13 diz assim, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu desse meu corpo para ser queimado e não tivesse o amor, para nada disso valeria. Que Deus abençoe. Que Deus possa falar melhor no seu coração e que Deus possa refletir e salvar o mais perdido que seja. Ainda que os seus pecados são como escarlata, se tornarão branco como a neve. Ainda que os seus pecados são vermelho como o carmesim, se tornarão mais branco do que a lã. E se quiseres e obedeceres,
comerá do de melhor dessa terra. Tem muitos que estão dentro de um império religioso que não obedece. Naquele dia vai ser decepcionado. Mas aquele que obedece e olha para a vida do próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Quando chegar alguém perto de você, ou dentro da sua denominação religiosa, ou dentro da sua igreja, reflita aquilo que você vai fazer, porque naquele dia você vai dar conta diante de Deus daquilo que você fez na terra. Deus seja louvado.